Pessoal, bom dia. A gente vai tratar hoje dos rinovírus que estão contidos aí na família Picornaviridae, tá? E aqui é o nosso roteirinho, né? Então, uma introdução e um contexto sobre o assunto, uma parte de histórico, taxonomia, que no caso dos vírus é para a gente entender como é que eles estão classificados, como é que a gente organiza as diferentes viroses, as manifestações clínicas, estrutura e replicação, que no caso de virologia é fundamental. Eu vou falar nesta aula muito pouquinho de imunologia, que eu acho que é pertinente, e por fim, diagnóstico e tratamento. Então vamos começando aqui na introdução e no contexto, mostrando aqui esse diagrama que tem as principais viroses de trato respiratório humano. Então o que nós temos aqui? Primeiro, a família Paramyxoviridae com os rubulavírus, tá? Isso aqui vai ser assunto de uma outra aula. Os pneumovírus, né, que estão na família Pneumoviridae, que são os metapneumovírus e os ortopneumovírus. Isso aqui também vai ser assunto juntamente com os paramyxovírus. Eu tenho os adenovírus, né, que são os mastadenovírus B e C. Dentro da família Picornaviridae, eu tenho os enterovírus B e C, que causam infecções respiratórias, e tenho os próprios rinovírus. Além disso, na família Parvoviridae, que está aqui, eu tenho os bocaparvovírus 1 e 2, que tem uma importância grande para crianças. E na Orthomyxoviridae eu tenho o vírus da gripe, que é o famoso influenza vírus. Mas hoje, nessa aula aqui, a gente vai tratar somente dos rinovírus. E o que eles causam? O resfriado comum. Então, o grande causador de resfriado comum está no grupo dos rinovírus. E um pouquinho de histórico, só para a gente se localizar. O resfriado comum é uma doença bastante conhecida, então a gente consegue encontrar referência muito antiga ao resfriado. Já na época dos egípcios, já haviam alguns tipos de hieróglifos que parecem representar o que seria o que a gente chama hoje de resfriado comum. É evidente que não é possível saber se era pelo rinovírus ou por qualquer outro vírus respiratório semelhante, mas a gente faz a referência à doença, ao quadro clínico aqui, como já sendo referido há muito tempo atrás. Depois disso, eu tenho Hipócrates, no século V a.C., que descreve essa doença. Então, eu tenho um registro sistematizado do que a gente chama de resfriado comum. E no século I, Plínio o Velho, que era um naturalista romano, ele faz uma sugestão muito pitoresca para você se curar de um resfriado, que era beijar o focinho peludo de uma mula. Então vejam que coisa interessante. E estes dois pesquisadores, Walter Cruz e Alfonso Donché, no início do século XX, eles provam que quando a gente pega uma secreção respiratória, passa por filtro biológico, que eram filtros que nessa época, no início do século XX, eles conseguiam filtrar bactérias e fungos, mas não vírus. Eles diziam que com esse filtrado aí, eles tinham conseguido infectar outras pessoas. Então, isso aqui até está dentro daquele contexto de que os vírus eram chamados de agentes filtráveis. Mas aqui no caso específico, os vírus de resfriado. E finalmente, o vírus vai ser isolado por Winston Price em 1956 da Johns Hopkins University. E aí a gente parte para a taxonomia. Lembrando novamente, o site do ICTV, que é o nosso grande parâmetro para a classificação das viroses oficialmente no mundo inteiro. Tá? Coloquei aqui o link embaixo, caso alguém queira acessar. E aqui eu tenho os grandes reinos, o grande reino Riboviria, que está aqui em cima. Aí eu tenho o reino OrthoRNA-Virae, que está aqui. E aqui embaixo eu tenho a família Picornaviridae. Essa família aí, ela tem esse nome porque pico quer dizer pequeno
e RNA quer dizer RNA vírus. Então a gente já consegue inferir duas coisas, né? São vírus RNA e são vírus muito pequenos. Tá? Aqui é um tamanho aproximado de um rinovírus, 30 nanômetros. Tá? Isso para um vírus é pequeno, então os menores vírus que a gente conhece que causam doenças têm em torno disso, 20, 25, 30 nanômetros. Então ele está no grupo dos menores vírus. E a título de comparação, eu achei que seria interessante a gente comparar proporcionalmente o tamanho dele. Então eu coloquei aqui um rinovírus, coloquei aqui um poxvírus, que é o vírus da varíola, e essa diferença de tamanho que vocês estão vendo aqui é uma diferença proporcional. Tá? Eu fiz um cálculo para montar esse esquema aqui. Então reparem como o rinovírus ele é pequeno comparado com o maior vírus de importância da área médica. E quando eu comparo isso com uma bactéria, como é o caso dos estafilococos, que eu coloquei aqui do lado direito, reparem a diferença de tamanho do rinovírus. E se eu for comparar com uma célula humana, eu tenho esta diferença aqui, né? Olha o tamanhinho do rinovírus em relação a uma célula humana. Então, realmente ele é um vírus bastante pequeno. E essa família aí é uma das maiores famílias de vírus que a gente conhece. Tem uma variedade gigante de gêneros. Deem uma olhada aqui na quantidade de gêneros que compõem a família Picornaviridae. O que nos interessa hoje são os enterovírus. Tá? Esse é o gênero no qual os rinovírus se encontram, que é o que eu mostro aqui. Tá? Então eu tenho aqui o gênero enterovírus, eu tenho enterovírus de A até L. Tá? Os enterovírus são vírus que causam doenças respiratórias, mas conseguem também se replicar em enterócitos. E aqui embaixo eu tenho os rinovírus. E aí eu tenho três espécies: rinovírus A, B e C. Tá? E eles são chamados como abreviatura de HRV, que é Human Rhinovirus. E aí, qual que é a grande manifestação clínica? A gente já sabe que é o resfriado, e mais ou menos todo mundo sabe o que é um resfriado. Ele é uma doença branda, né? É uma coisa diferente do que é a gripe, que é uma doença bem mais séria. Tá? Mas eu listei aqui, antes da gente partir para o resfriado comum, as principais doenças da família Picornaviridae. Então, o resfriado comum, que é o que a gente vai abordar, a poliomielite, que é uma doença bastante importante, Coxsackie, que é a famosa doença mão-pé-boca, e os enterovírus respiratórios. Mas, como eu disse, nós vamos centrar no resfriado comum. Tá? E o resfriado comum é uma típica infecção de trato respiratório superior. Né? Por que isso acontece? O vírus ele não se replica muito bem em temperaturas bem acima de 36, 33, 34 graus. Então, o que acontece? No trato respiratório superior, eu tenho uma temperatura um pouco mais baixa. É mais adequado para ele se replicar. Por isso que os resfriados eles são doenças relativamente brandas. Eles acabam se limitando muito na parte superior. Tá? Esse desenho aqui ilustra as diferentes viroses e os tecidos e as portas de entrada relacionadas a elas. Para nós, eu queria destacar aqui o nariz, trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Se a gente reparar nesses três lugares, eu tenho os rinovírus. Tá? Então, apesar de tudo, eles estão aqui no trato respiratório inferior. Né? Por quê? Porque em algumas circunstâncias, eles conseguem, de fato, ocasionar uma replicação na parte inferior do trato respiratório. Isso parece estar associado com pessoas que têm problemas pulmonares prévios, né, doenças crônicas, especialmente no pulmão. Aí, nesse caso, os rinovírus conseguem causar se alastrar para outras partes da árvore respiratória. Mas, na maioria das vezes, ele está relacionado no trato respiratório superior. Tá? Pegando o nariz aqui e pegando a parte mais de brônquios aqui de cima. E, diferente dos enterovírus, ele não se replica em enterócitos, então ele fica restrito a trato respiratório. Tá?
Como a gente tinha dito, imunocompetente é uma doença branda e autolimitada, então não é preciso fazer nada. Os dias passam, a doença ela tende a se resolver à medida que a pessoa cria uma resposta imune e combate o vírus. Porém, em imunodeprimidos, ela pode causar pneumonias, então ela pode afetar, como eu disse antes, o trato respiratório inferior e aí causar alguma coisa um pouco mais grave. Mas isso é raro, né? E um aspecto interessante ligado aí um pouco à imunologia, as diferenças de sintomatologia do resfriado de uma pessoa para outra, elas não estão tão ligadas à cepa do vírus. Ela está mais ligada ao tipo de resposta que a pessoa produz contra o vírus. Então, não existe uma questão de cepas muito virulentas e cepas pouco virulentas. Parece que isso é uma coisa mais ou menos uniforme entre os rinovírus. E este é um dado que ilustra a importância do resfriado, né? 50 a 60% de todos os resfriados são causados por ele. Então, assim, a grande maioria dos processos respiratórios, desses mais brandos, tem relação com os rinovírus. E aqui eu coloquei os sintomas do resfriado comum, né? Coriza, espirros, dor de garganta, cefaleia, mal-estar, eventualmente febre e calafrios, pode acontecer, e tosse, né? Então são sintomas bastante benignos, né? Não levam a pessoa à morte, muito difícil, só se houver uma imunodepressão, como eu falei, né? Mas assim, existe um aspecto em relação a esses sintomas que a gente precisa destacar nos dias de hoje, especificamente, né? A gente está vivendo uma pandemia de coronavirose, então a gente precisa fazer um alerta aqui. Tem outras infecções respiratórias que dão sintomas semelhantes. Então aqui eu listei os enterovírus, né? Os coronavírus, os adenovírus, para influenza, que eu coloquei o nome antigo para vocês se localizarem, mas a gente vai ver isso numa aula posterior, e os paramyxovírus. Todos esses vírus aqui, eles causam sintomas muito parecidos, né, que a gente até acaba chamando de resfriados. Mas o destaque que eu quero dar aqui é em relação aos coronavírus por conta da Covid-19. Por quê? Porque os primeiros SARS-CoV-2 que surgiram, eles tinham uma sintomatologia muito peculiar, que envolvia, por exemplo, perda de olfato e perda de paladar, né? Porém, este ano aqui, o Brasil está vivendo um alastramento de uma linhagem, que é a Delta, né? Que tem um padrão de sintomas diferente. Olha que interessante, né? Os sintomas da Delta são dores de cabeça, dor de garganta, coriza e febre, né? Se a gente olhar aqui para os sintomas do resfriado comum, a gente percebe como esta variante ela vai causar uma grande confusão, porque muita gente pode pensar que está com um simples resfriado e vai estar transmitindo o SARS-CoV-2 para outras pessoas. Então, essa variante ela está predominando no Rio de Janeiro, está predominando em São Paulo e possivelmente venha a predominar em outros estados. Ela pode vir a causar uma grande confusão e talvez isso explique por que ela se alastra com tamanha eficiência, além dela ter uma eficiência maior de contágio relacionada à carga viral, mas possivelmente pelo fato de ela se confundir com resfriado comum, ela seja um problema maior do que as outras cepas. Agora, apesar do resfriado ser um quadro brando, ele promove piora de sintomas de pessoas, ou especialmente crianças que têm asma, tá? Ou DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, nesses casos aqui, o resfriado ele pode ter um impacto muito negativo e aí a gente tem que olhar com um maior cuidado. Tá? Um dado interessante que mostra a correlação aí entre ele e crises de asma em crianças. Ele foi isolado em 80% das crises de asma em crianças. Então a gente consegue ver alguma correlação, embora a gente não possa relacionar com causação, né? Então precisa tomar cuidado, mas é um dado interessante aí. Ele pode ter algum papel muito relevante aí no caso de asma.
E, por fim, ele está muito associado com bronquite em crianças, né? Aqui são a importância realmente diretamente ligada à clínica, né? Mas existe uma outra importância em relação ao resfriado comum, que é econômica e que eu vou incluir aqui nesse diagrama, né? Como é uma doença extremamente comum, né? E apesar dela não matar e não ser grave, mas ela promove um prejuízo econômico de número de consultas e faltas ao trabalho. Então, o resfriado comum, ele é uma doença que tem impacto social, né? Apesar dele não ser uma doença letal, de alta letalidade. E aí vamos ver agora como é que é a estrutura e a replicação desses vírus. Tá? Primeiro, eles são não envelopados, tá? Isto significa que eles são vírus muito resistentes, como a gente vai ver, e o cápside tem uma simetria icosaédrica que eu ilustrei aqui embaixo, certo? O RNA deles, o genoma deles é um RNA fita simples de polaridade positiva, né? Então, de que forma essa informação nos ajuda? RNA vírus. Então, os RNA vírus são vírus mutantes. Então, esse é um vírus que é mutante. E o fato de ele ser polaridade positiva faz com que ele passe direto pelo ribossomo para fazer proteínas para o vírus. Tá? Ele tem um genoma bastante pequeno, né? 7.200 pares de base. Tá? E aqui, como eu falei, eles são extremamente resistentes no meio ambiente, exceto com relação a pH ácido. Parece que isso aqui inativa o vírus. Aqui é uma imagem, computação gráfica ilustrando o cápside icosaédrico, tá? Com uma espécie de topografia do vírus. E aqui eu tenho um esquema que mostra as proteínas do vírus. Então vamos entender esse esquema. Eu tenho uma unidade chamada protômero, que é composta de 4 proteínas, a VP1, VP2, VP3 e VP4. A VP1, 2 e 3 ela está para o lado externo e a VP4 ela está aqui no lado interno do cápside. Tá? Esse protômero aqui ele se junta em 5 para formar o que a gente chama de pentâmero. Então eu tenho um pentâmero com 5 protômeros. E o vírus ele é composto de 12 pentâmeros ou 60 protômeros. Tá? Essa é a estrutura dele. Aqui eu tenho o RNA com uma outra proteína aqui dentro e eu tenho algumas outras proteínas com outras funções. Mas aqui na parte externa é o mais importante porque essa formação aqui, VP1, VP2 e VP3, a forma como essas proteínas se distribuem, elas formam uma fenda que está aqui, ó. Essa fenda é onde vai se encaixar o receptor celular. Por isso que isso aí é importante. E aqui eu estou mostrando a fenda aqui no vírus, aqui embaixo. E esse fiozinho cheio de bolinha é o receptor celular, que é um ICAM, né? Então vamos relembrar aqui, relembrar é viver. O que é ICAM? É uma molécula para fazer adesão entre células, né? Então são chamados Intercellular Cell Adhesion Molecule. Então essas moléculas aqui elas são normais e fisiológicas e são importantes para ter adesão. Adesão, por exemplo, de neutrófilo no endotélio de vaso, né? E o vírus ele se aproveita justamente dessas moléculas. Isso também é chamado de CD54. Tá? Uma curiosidade, algumas cepas de rinovírus usam outros tipos de receptores, como o receptor para LDL. Mas a maioria das cepas, mais de 90%, usa o ICAM1. Tá? E aí eu coloquei aqui as principais células-alvo dos rinovírus, que são células epiteliais, células endoteliais e fibroblastos. Aqui é um desenho mostrando o ICAM numa célula. Tá? Aqui é o vírus. Né? Esse verdinho no vírus é o sulcoquênio, formado pela VP1, VP2 e VP3. E aí eu tenho aqui o encaixe do vírus com a célula. Quando isso aí acontece, ele está fazendo a adsorção, né, que a gente já viu que é a etapa mais importante aí da multiplicação viral. Ele vai ser endocitado
como está sendo mostrado aqui. E a partir daí, dentro desse endossomo, eu tenho um ambiente ácido que induz uma modificação em algumas proteínas do cápside e faz com que elas exponham alguns domínios hidrofóbicos. Isso aqui vai ter um efeito de permitir a formação de poros pelos quais vai ter a passagem do RNA do vírus desse endossomo para o citoplasma da célula. E aí, como ele é um RNA fita simples de polaridade positiva, ele vai poder passar direto pelos ribossomos para fazer proteínas virais. Então, ele vai funcionar, na verdade, como um RNA mensageiro. Então, a partir daí, eu tenho a formação de uma progênie viral, a célula sofre lise e libera essas partículas para o meio externo. Tá? As estimativas são de que cada célula infectada libere mais de 100 mil partículas de cada célula. Isso é bastante. E não só isso é bastante, mas os rinovírus eles são extremamente contagiosos. Tem alguns autores que dizem que uma única partícula é capaz de infectar uma pessoa. Então, assim, em termos de dose infectante, eles são meio que medalha de ouro, né? A gente não tem muitos micro-organismos cuja carga infectante seja tão pequena quanto os rinovírus. E os aspectos relacionados à imunologia que eu queria comentar aqui são bastante breves, né? A primeira coisa é que o fato dele ser um RNA vírus e ser mutante promove a formação de muitas variantes que a gente vai chamar de sorotipos. Então, eu tenho muita variação nos antígenos de superfície, né? A gente considera que tem mais de 100 sorotipos diferentes de rinovírus. Tá? Aqui eu coloquei a variedade de sorotipos relacionadas às espécies. Então, com relação ao rinovírus A, eu tenho 80, ao B 32 e o C 55 sorotipos. Então, reparem, a gente pega resfriado sempre. Um dos motivos é porque eu tenho uma quantidade de sorotipos muito grande. Então, eu formo resposta para um, aí eu adquiro outro, a minha resposta não tem tanta serventia, eu acabo ficando doente de novo. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente acaba pegando resfriados com muita frequência. Mas não é só isso. Tá? A imunidade se resume a IgA e IgG. E isso aqui eu acho bastante interessante. A imunidade é transitória. Ela declina depois de alguns meses. Então, mesmo que você seja reinfectado pelo mesmo sorotipo, a tua imunidade tende a cair muito rápido. Então, facilmente você fica exposto a se infectar novamente e a ter o quadro clínico de novo. É algo que a gente está até enxergando acontecer com a Covid-19. Então, esse aspecto de sustentação de resposta é um ponto assim, bem importante. No caso do resfriado, não tanto, porque não é uma doença letal, mas no caso da Covid-19, sim. Né? Porque se a gente tem uma sustentação muito curta, eu preciso revacinar as pessoas. E além disso, custa caro, isso é uma logística complexa. Fora a grande atrapalhação que é isso para as campanhas de vacinação, porque muita gente acaba encarando que a vacina não funciona. Então a gente acaba alimentando aí esses movimentos anti-vacina, tá? Mas essa aqui é a outra explicação pela qual a gente acaba pegando resfriado com muita frequência. Eu junto uma quantidade muito grande de sorotipos com uma imunidade que é muito transitória. E um último aspecto muito interessante que mostra como esse vírus está muito bem adaptado a gente. E ele é muito esperto, né? As citocinas que são liberadas pela resposta inflamatória induzida por ele acabam aumentando a expressão do ICAM1. E isso acaba favorecendo o vírus, porque eu tenho mais fechadura para ele enfiar a chave dele. Então, olha que curioso. Ele mesmo, né, a própria reação imunológica ao vírus, acaba facilitando a entrada do vírus nas nossas células, né? Então dá para perceber que ele é um vírus que evoluiu de forma muito engenhosa. E por fim, diagnóstico laboratorial, né? Afinal de contas, a gente precisa fazer o diagnóstico laboratorial de um resfriado? Não, não precisa, né? A imensa maioria das vezes o resfriado é uma doença branda
e autolimitante, que se resolve sozinha. Então, não existe a necessidade de pedir um diagnóstico, né? Isso pode ser pedido em casos extremos, quando você tem um interesse específico, uma criança que está com asma, bronquite, ou você está fazendo pesquisa, ou quer saber a prevalência das rinoviroses na população, aí a gente tem aquelas vertentes clássicas de diagnóstico, que são os diagnósticos por biologia molecular, e aí a gente faz RT-PCR, ou mesmo imunodiagnóstico com, por exemplo, imunofluorescência. Tá? Mas isso não é feito normalmente, né? O resfriado é uma doença que você só dá tratamento sintomático para ela, não procura saber que vírus é. Agora, com a Covid-19, a gente tem um problema de sintomas muito parecidos, mas você tem a chance de fazer o teste pro SARS-CoV-2, e aí você descarta ele ou acaba fechando o diagnóstico com ele. Você não precisa fazer o diagnóstico do resfriado. E por fim, com relação ao tratamento, como eu falei antes, o tratamento é só sintomático. Em casos específicos em que você tem pacientes que têm problemas pulmonares prévios, crônicos, DPOC e outras coisas, você pode usar esse pleconaril aqui, algumas outras drogas afins, que acabam se ligando aí no assoalho lá da fenda formada pelo VP1, altera a conformação e acaba impedindo o desnudamento viral. Então tem uma ação antiviral aqui que pode ajudar em alguns casos, mas são exceções, né? A grande maioria das pessoas acaba tendo resfriado, vai acabar se curando sozinha e não vai ter maiores problemas. Com isso, a gente chega ao fim dessa aula, a gente tem uma testagem associada a ela e depois a aula síncrona. Tá ok, gente? É isso. Até mais.